Olá, sou o fundador e CRO da Swap. Estou com o Márcio e Kevin do Grupo Comolati para a gente trocar um pouco de ideia sobre o mercado de software de gestão e como ele converge com o mercado de serviços financeiros. Bem-vindos, pessoal. É um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Bem, sou Márcio Campos, estou no Grupo Comolati. Hoje eu sou responsável pela Pronto, que é a empresa de meios de pagamento do grupo. Eu sou Kevin, então sou diretor de canais digitais, eu cuido de todos os produtos e canais digitais da companhia. É inovação, então a gente tem alguns movimentos de inovação orientados ao desenvolvimento de software, canais B2B, B2C, Marketplace, entre outros. Então, muito obrigado pelo convite e a gente está querendo aprender muito mais desse universo de pagamentos. É um prazer, pessoal. Bem-vindos. Eu queria começar conversando um pouco com vocês sobre as tendências desse mercado de software de gestão. Na visão de vocês, o que vocês estão vendo? Olha, é claríssimo o evento de AI. Qualquer tipo de software, já seja SaaS ou qualquer tipo de software de gestão, ele está sendo impactado pela novidade do AI. O usuário, a companhia, já seja B2B, B2C, ela tem interesse de aplicar AI. E às vezes a proposta de valor do SaaS, ela está, digamos, provocada pelo AI. O quanto essa proposta do software ele é reemplaçável com um simples assistente AI. Quanto um Gemini da vida, um ChatGPT da vida, põe em risco na proposta de valor de uma startup SaaS. Ou para mim, esse é o principal core do momento e é AI. Muito interessante. E falando um pouco até sobre cloud, né? Porque quando a gente olha a curva ali da digitalização da economia, primeiro vem web, depois cloud, depois serviços financeiros, depois AI. E a gente ainda vê que muitos grupos não fazem parte desse mundo da nuvem ainda. Na sua visão, por que isso acontece e quais são as principais vantagens de estar na nuvem? Perfeito. Claramente, o Brasil tem um desenvolvimento econômico que teve seu pico de tecnologia nos 90. Nos 90, todo o desenvolvimento era em loco. A infra era absolutamente em loco. Então, de lá para cá, teve empresas que levaram sua infra para a nuvem, mas tem algumas empresas que ainda apanham e tem uma parte na nuvem e outra parte fora. Porém, esse movimento está ficando absolutamente obsoleto, porque hoje qualquer sistema ele opera, ele consome serviços muito mais na nuvem do que em locos. Hoje é muito mais barato ter algo em nuvem as service, consumir pelo uso do que na infra. Então, para mim, o legado é o principal desafio da jornada corporativa até hoje. É uma situação muito vantajosa, né? Porque você está numa situação muito privilegiada. Você consegue ver coisas que ninguém consegue ver e integrar isso no ecossistema, né? Agora, dentro dessas oportunidades todas, imagino que não deve ser fácil construir tudo isso, né? Quais são as estratégias que vocês lançam mão para garantir que vocês conseguem superar esses obstáculos? Primeiro é relacionamento com o cliente. A gente tem que estar próximo, tem que entender a dor do cliente. E a gente, quando fala cliente aqui, eu tenho o varejo tradicional e a gente tem o comprador do varejo, que é o mecânico. Então, são dois clientes, são dois PJs, mas com dores diferentes. Então, primeira coisa, a gente tem que trabalhar entendendo essa dor do cliente. E aí, nesse sentido, a gente viu que a subadquirência era o primeiro passo, e agora o próximo passo nosso é bancarizar esse cliente com a gente, né? Então, trazer serviços financeiros ali como a conta, o cartão, um rendimento para ele poder olhar e falar, pô, já compro peça com uma taxa competitiva. Agora eu tenho um banco que me atende com todos os serviços que eu preciso. Então, a gente está olhando esse passo a passo e aí, no futuro também, que a gente estava muito preocupado é com a questão de e se eu colocar um conciliador para esse cara? Entregar isso, porque hoje a maioria dos clientes não sabe conciliar. Ele compra por 10 e vende por 20. Né? Ele não consegue entender o que ele gastou, o que ele comprou. Você começar a passar esses serviços para ele
mesmo que seja a custo zero, né, a gente subsidia, mas ele está comprando mais e está usando mais a nossa operação financeira, isso traz comodidade para ele e a gente garante essa fidelidade, que acho que é o ponto fundamental aqui. Com certeza, né? Eu acho que quando a gente fala de serviços financeiros dentro de ecossistemas, claro, assim, uma jornada mais fluida, ela traz muito valor, você consegue dividir muito mais valor econômico mesmo com a tua cadeia e o cliente fica muito mais, porque você tem muito mais pontos de contato, você entende ele e você traz uma proposta de valor que ninguém mais consegue. Agora, dentro dessa história de serviços financeiros, me parece impossível não falar sobre compliance, gestão de risco, gestão de fraude, quer dizer, no momento que você começa a passar no fluxo financeiro, são preocupações que não dá para deixar de lado. E o que você tem visto de melhores práticas? De que forma que vocês estão trabalhando para garantir que isso são riscos controlados? Hoje, como eu pesco no meu aquário, né, vou usar esse termo aqui, então ele já é um cliente que compra no grupo, então a gente já conhece esse cliente. Independente disso, eu como uma empresa de meios de pagamento, tenho toda uma regulamentação para seguir. Ele já compra no grupo, já tem um histórico bom dele. A partir do momento que ele adquire algum produto financeiro nosso, a gente passa por uma esteira de KYC para conhecer ele, para ver se não tem realmente nenhum problema. Estando tudo ok, a hora que ele começa a rodar, a gente, principalmente no início, ali é muito forte o monitoramento transacional desse cliente. Um exemplo, o cliente fala para nós que tem um ticket médio de 5 mil reais. Primeira compra dele vem de 20 mil. Opa, já vai apontar o alerta, vamos ver o que é. Então, a gente consegue trabalhar cliente a cliente nesse sentido, porque eu sei qual que é o histórico de compra dele, eu sei qual que é o histórico de venda dele, e aí com isso a gente consegue acompanhar, e se tem algum desvio, a gente consegue, antes de fazer uma liquidação, um pagamento, a gente consegue acionar o cliente e falar, olha, essa compra está correta, pedir documentação, e aí seguir o tradicional de mercado, né? Mas tem que ser online. Se você deixar para analisar uma semana depois, aí foi. E aí o prejuízo é grande. Faz total sentido. E assim, é muito trabalho e muita gente questiona, assim, a gente vê muito dessa conversa, o que fazer dentro de casa, o que terceirizar, o que trazer parceiros. Dá para fazer tudo isso sozinho? Não, é muito difícil. Até porque, assim, tem muita coisa no mercado rolando aí, né? Tem várias empresas que fazem parte de KYC, prevenção à fraude, de avaliação de risco. Então, hoje, eu olho isso aqui e falo assim, cara, tem empresa que está fazendo isso, cobra barato, é mais fácil a gente encaixar no nosso ecossistema de meios de pagamento e consumir esses serviços via API de uma forma online muito rápida, que você resolve o problema do cliente, você não cria atrito com ele, né? Então, qualquer tipo de transação que acontece, você está monitorando ela online e se tiver alguma desconfiança, aí sim vai cair para um tratamento diferenciado. Então, eu acho que você tem que aproveitar o que o mercado tem de bom. Cara, eu sou bom em serviços financeiros, eu não sou bom em fazer análise de fraude. De repente, para fazer uma análise de fraude, eu teria que desenvolver um sistema gigante dentro de casa, contratar um monte de profissional que às vezes não vale a pena. Então, é saber o que o mercado oferece, você consegue usar dentro de casa, e o que você quer core seu, esse sim. Esse você toca e desenvolve dentro de casa. Bacana. O que você considera core? Para mim, o core hoje tá a inteligência de meios de pagamento. Eu posso usar processadora de mercado, eu posso usar processadora de captura, mas a inteligência de como eu vou fazer esse negócio acontecer, isso para nós é o core. E toda essa estratégia fica dentro de casa. Essa a gente não divide. Boa. E aí, acho que até entrando um pouco em estratégia, muito legal ouvir vocês dois desse assunto, né? Qual que é a visão de vocês nos próximos 3 a 5 anos, com todas essas inovações que estão acontecendo, e como vocês conectam a estratégia de vocês com essa visão? Acho que o primeiro ponto é a gente ter uma jornada, uma cultura de customer centricity. A gente entende a dor dele, o que ele vê, o que ele sente, o que ele usa, de que forma ele interage com o cliente dele. E como eu posso apoiar essa jornada com uma visão 360, eu começo a fazer um roadmap. Esse roadmap, ele basicamente vai resolver as dores específicas do cliente, da jornada dele. Você tem vários tipos de cliente, mas tudo bem. O interessante é que eu tenha a cultura de entender e criar um roadmap que atenda à necessidade do cliente.
A partir disso, claramente, eu vou chegar a uma dor financeira, em uma dor de abastecimento, em uma dor de crédito, em uma dor X. E a partir daí eu vou trazer parceiros que façam, que me permitam resolver toda a dor. Isso é o que eu entendo que vai acontecer muito mais rápido nos próximos anos, com o advento inclusive do AI. O ponto do Kevin é que é muito importante, né? Quando a gente fala da AI entrando no mercado, e hoje ela já penetrou na parte de inteligência de dados, na parte de análise de crédito, mas quando a gente olha para a estrutura de pagamentos, ela ainda está engatinhando, né? Porque tem uma questão de segurança muito forte ali dentro, né? E eu ainda acho que eu sempre brinco, quem vai ser a primeira empresa que vai acabar com o POS? Se trouxeram o Tap on Phone, mas ele não atende o mercado 100%. Ele atende o pequenininho, o vendedor de pipoca, que a gente costuma dizer, né? Aquele PF que está como quase um MEI, começando a faturar ali, a virar um empreendedor. Mas o POS, se você olhar e falar assim, como que eu vou derrubar o POS? Se daqui 3, 4 anos o POS vai deixar de existir? Eu, particularmente, acho que ainda não. Eu acho que ainda vai levar um bom tempo para o POS deixar de existir. Ele pode mudar a forma como ele é hoje, mas você vai precisar de uma ITP, de alguma coisa para iniciar a operação de meios de pagamento. Então, eu acho que o desafio é, daqui 3, 4, 5 anos, o que o POS vai deixar de fazer, o que ele vai fazer, vai passar a fazer, né? Então, eu acho que o futuro de sub é se tornar uma ITP. É você iniciar o pagamento. E aí depois esse processo vai rodar dentro de toda a sua operação. Faz muito sentido. Pessoal, assim, queria agradecer demais pela conversa. Foi sensacional ouvir essa perspectiva tão rica e esses diversos pontos de vista que vocês trazem sobre essa intersecção entre serviços financeiros, o mundo de software de gestão e como que isso vai evoluir. Então, queria agradecer demais, deixar esse convite sempre aberto. Espero que a gente troque muito ainda sobre esses assuntos. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a vocês. Estamos à disposição para o que precisar. Valeu, cara.